Você já parou para pensar em quantas histórias incríveis ficaram escondidas nos livros de história? Aquelas que não te contaram na escola, sabe? Histórias de bravura, de loucura, de genialidade. Coisas que parecem mentira de tão absurdas, mas que aconteceram de verdade. Hoje, vamos te levar por uma viagem no tempo, trazendo à tona histórias fascinantes do passado que quase ninguém conhece, mas que vão explodir a sua mente. Prepare-se para conhecer personagens inacreditáveis, reviravoltas de cair o queixo e momentos que desafiam a lógica e a razão. Então já se prepara, coloca o fone, aumenta o volume e embarca com a gente nessas histórias que misturam loucura, coragem e acontecimentos que parecem mentira, mas são totalmente reais. Promete que não vai contar para ninguém? Imagina só, você é um soldado enviado para uma ilha remota no meio do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Sua missão, resistir ao inimigo a todo custo. Você luta com unhas e dentes, enfrentando perigos inimagináveis. Mas então, o impensável acontece, a guerra acaba. Só que ninguém te avisou. E é aí que a história de Hiroo Onoda, um soldado japonês, toma um rumo completamente surreal. Enviado para uma ilha nas Filipinas, Onoda recebeu ordens claras, resistir até o fim. E ele levou essa ordem a sério, por 29 anos. Mesmo após o Japão se render em 1945, Onoda continuou sua missão na selva, vivendo em condições extremas, atacando qualquer um que cruzasse seu caminho, que ele acreditava serem soldados inimigos. Panfletos, mensagens na rádio, avisos de que a guerra tinha acabado. Ele ignorou tudo, achando que era tudo propaganda enganosa do inimigo. Somente em 1974, quando seu antigo comandante foi levado até ele pessoalmente para ordenar sua rendição, Onoda finalmente baixou as armas. Caramba! Esse cara viveu num mundo paralelo por quase 3 décadas. É de explodir a cabeça, né? Se você acha que já viu de tudo nessa vida, prepare-se para conhecer Calígula, um dos imperadores romanos mais controversos e, digamos, excêntricos da história. Esse cara era famoso pelas suas extravagâncias e atos de crueldade, mas nada supera a história de como ele nomeou seu cavalo, Incitatus, como senador de Roma. É isso mesmo que você ouviu. Calígula, além de ser um cara completamente instável, tinha um carinho especial por Incitatus. O cavalo tinha uma vida de luxo. Uma mansão própria com estábulos de mármore, servos à disposição 24 horas por dia e até mesmo uma estátua de marfim em sua homenagem. Alguns historiadores acreditam que Calígula estava apenas debochando do Senado, mostrando o quão absurdo e corrupto ele achava aquele sistema. Outros, no entanto, acreditam que ele realmente tinha perdido a noção da realidade. Seja qual for a explicação, a história de Calígula e seu cavalo senador é um exemplo bizarro de como o poder absoluto pode, literalmente, subir a cabeça. Quem aí já ouviu falar de Mansa Musa? Não? Então, preparem-se para conhecer um dos governantes mais ricos e poderosos que já pisaram neste planeta. Estamos falando do século XIV, galera. Enquanto a Europa passava por tempos sombrios, o Império de Mali, na África, vivia uma era de ouro sob o comando de Mansa Musa. E quando digo ouro, não é exagero. Esse cara era podre de rico. E para mostrar sua riqueza e devoção religiosa, Mansa Musa resolveu fazer uma pequena viagem, uma peregrinação até Meca, com uma comitiva de mais de 60 mil pessoas. E é claro que ele não ia fazer essa viagem de qualquer jeito, né? Levou consigo toneladas de ouro, distribuindo moedas de ouro e fazendo doações extravagantes por onde passava. Tamanha ostentação fez com que o valor do ouro despencasse por onde ele passava. Mansa Musa construiu mesquitas, escolas e bibliotecas, transformando o Império de Mali em um centro de conhecimento e cultura. Infelizmente,
A história de Mansa Musa e do Império de Mali é pouco conhecida nos livros didáticos. Mas, como vimos, a África tem seus próprios capítulos de glória e poder, e Mansa Musa é a prova viva disso. E se eu te contar que os gregos antigos, além de serem os caras das togas, filosofia e Olimpíadas, também manjavam das tecnologias? E não estamos falando de construir um navio legal, não. Eles criaram uma máquina tão complexa e avançada que deixou os cientistas de queixo caído por séculos. Estou falando do mecanismo de Anticítera, um dispositivo misterioso encontrado num naufrágio na Grécia no início do século XX. Durante muito tempo, ninguém sabia exatamente o que era aquilo. Parecia um amontoado de engrenagens e peças de bronze corroídas pelo tempo. Mas, com a ajuda de raios-x e muita pesquisa, os cientistas descobriram que se tratava de um verdadeiro computador analógico, construído há mais de 2000 anos. Essa máquina era capaz de prever eclipses, calcular o movimento dos planetas e até mesmo indicar as datas dos Jogos Olímpicos. É de explodir a cabeça, né? O mecanismo de Anticítera é a prova de que as civilizações antigas eram muito mais avançadas do que imaginamos e que muitos segredos do passado ainda estão esperando para serem desvendados. E aí, pessoal? Gostaram da viagem pela história? Viram como o passado é cheio de surpresas e bizarrices? Do soldado que lutou por 29 anos sozinho na selva, ao imperador que transformou seu cavalo em senador, passando pelo rei africano mais rico da história e a máquina do tempo dos gregos antigos, vimos que a realidade é muito mais maluca do que a ficção. E o mais legal é saber que existem inúmeras outras histórias incríveis escondidas nos livros de história, só esperando para serem descobertas. Então, da próxima vez que você estiver procurando algo interessante para ler ou assistir, lembre-se: o passado é um baú cheio de tesouros esperando para serem revelados. E aí, qual dessas histórias te deixou mais de boca aberta? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos alucinantes como este. Valeu, galera! Até a próxima!